quando a gente fala, a gente trouxe muitas coisas aqui e eu queria falar sobre a questão do anticristo. Porque todo mundo fala da simbologia do anticristo. Delícia, eu gosto de falar do anticristo. O anticristo seria um homem, porque a gente fala de governo mundial, ou seria algo espiritual? Que estamos... que a gente vive, né? Desde quando o mundo é mundo. Porque todo mundo fala assim, a chegada do anticristo, vai ter o surgimento do anticristo. O que seria essa questão do anticristo? Homem, pessoa física, um governo só, tecnologia, ou o anticristo seria algo espiritual? Fala, Rafa. Eu gosto muito de uma reflexão do cardeal Leonardo Boff, que ele fala sobre isso. É um sistema, na verdade. É um Frankenstein. Não é aquela ideia de que um homem que vai unir uma... Não, é um sistema. Nós podemos ver aqui, por exemplo... Vamos pensar enquanto sistema. Vamos pegar a ideia de anticristo. Vamos voltar um pouco mais ainda na confusão que o pessoal faz em relação à besta. Número da besta. 666. 666. O número 6, para a tradição judaica e também biblicamente, é o número da imperfeição. É o número do homem. No sexto dia, Deus criou o homem. No sétimo dia, ele descansou. Jesus morreu numa sexta-feira, no sexto dia. No sétimo dia, ele descansou no túmulo e ressuscitou no domingo. Então, quando o apóstolo João está falando sobre a realidade da besta, ele está tratando sobre Nero, para o seu tempo. Claramente, lembremos que o Apocalipse ele é um livro complexo, que fala do seu tempo, mas também já, por ser apocalíptico também, já é uma profecia para o futuro. Então você tem o quê? Você tem a besta que se assenta sobre o trono, que quer governar as nações, que tem os chifres, que tem os poderes, que, quer dizer, toma o lugar de Deus. 666. Pai, Filho e Espírito Santo. Então você está falando de 3 realidades de nova paródia. O demônio não consegue nunca ser original. Ele tem que ser porque quem governa? Quem que é o poder de verdade? É o poder supremo. Então agora eu vou criar um poder que, de alguma forma, tente... ser um antagonista. É o paralelo. Paralelo, mas bem vagabundo, assim, mas bem... É o bem xilingue-lingue. Mas bem... Bem mal copiado. Bem mal copiado. Mas bem mesmo. Nem um macaco ia conseguir escrever mal copiado igual o diabo faz. E aí, o que você tem? Você tem Nero, que está perseguindo os cristãos, e a igreja está dizendo, ele é um homem. Ele é mortal. Ele foi criado no sexto dia. E ele está perseguindo aquela que é a esposa daquele que no terceiro dia ressuscitou. Ele está perseguindo aquela que é a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem, que é uma só com aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu ele, que pisa a cabeça dele. Muito bem. Então, o número da besta ele é 3 vezes a imperfeição humana. É uma ironia. O homem, quando ele quer ser como Deus igual a Babel, ele se confunde, ele cai, ele não consegue dar um passo. Jesus ensinou isso, não cai nem um fio da sua cabeça se a vontade do Pai. Então esse é o pecado original, querer ser como Deus. Foi por isso que nós temos essa tendência, os nossos pais caíram. Ok. Então isso aqui, estou falando do 666. É bom pra você, viu? Se tiver um número... Tem uma amiga minha que o final do carro dela era... Acho que era JPC 4666. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Eu vou trocar aqui, você é doido? Não. Isso é superstição. Ah, mas não é o número do tinhoso. Não é o número, não. É o seu número. É pra você lembrar quem você é. Então, besta do Apocalipse, ok. O anticristo, a palavra já diz... Aquele que se antepõe, aquele que é anticristo, que não quer, que luta com as suas próprias forças contra o reino de Cristo. Seja nos corações, seja na mudança, não quer que Cristo entre nas instituições. O que você viu, nós vimos nesses últimos anos, sobretudo na Europa. O que está acontecendo na Europa? O anticristo está reinando na Europa com o sistema laicista, de não deixar nem colocar símbolos religiosos, a cruz, não, e você, enfim,
Então, a perseguição a Cristo, a perseguição à sua igreja, a perseguição ao evangelho. Aí você tem os sistemas totalitários. Nós falamos agora do sistema stalinista, comunista, do bigode lá para não cair o seu canal, Lenin, e nós falamos de Mao Tse Tung, que matou muito mais que todo mundo. Mas, pega desde o início da humanidade. Você tem sempre a realidade do mal querendo vencer. E depois, no cristianismo, desde o início da igreja, a igreja é perseguida. Então, você tem não só Nero, mas todos os que perseguem a igreja. Muito bem. Outra coisa, enquanto sistema, e Papa Bento XVI, ele trata sobre isso, sobre a besta do Apocalipse. Se eu não me engano, foi quando ele veio ao Brasil, que ele fez uma audiência, se eu não me engano, foi até na Fazenda da Esperança. Acredito que foi aqui no Brasil que ele falou sobre essa realidade. Foi na fazenda no Ceará, a Fazenda Boa Esperança. A fazenda em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, isso. Que ele conta, ele fala sobre o poder na mão de poucos. Sim. Então, aí ele trata o anticristo como essa realidade. Que é o quê? Você tendo o poder, e esse daqui é um mecanismo, um instrumento do mal para dominar os outros, e volta de novo o Senhor dos Anéis, volta, né? Poucos para dominar a muitos, e oprimir. Então, no final das contas, se torna um instrumento do mal, que na verdade, no final das contas, quem é o anticristo por excelência? Não é um homem. O anticristo por excelência é aquele que já desde a queda, não quis que Cristo se encarnasse, se tornasse homem. Então, ele não é o antiprojeto. Agora, eu quero que apareça. Eu quero que o pau tore. Ah, mas Jesus vai voltar. E que volte. Por quê? Vou te explicar o que é a parousia para nós católicos. Jesus... E aí eu peço que se for fazer um corte, faça o corte inteiro, hein? Para não dar problema para mim. Porque senão... Rafael falou que é com o anticristo. Rafael é o anticristo. E é muito forte que eu vou explicar para vocês aqui. Jesus... Ele no Apocalipse, ele é o noivo. A igreja, que somos nós, é a noiva. O Espírito, ele desceu para preparar a noiva para se encontrar. Né? Por isso que o Espírito Santo assiste a igreja através da vida, dos sacramentos, para que nós possamos nos preparar para a vinda gloriosa do Senhor. Veja bem, no rito judaico, quando Jesus ele fala, no capítulo 14, e no capítulo 16 de João, ele diz: por que vocês estão tristes? Não perturbeis os vossos corações. Capítulo 14. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar a morada para vocês e vou voltar. Então ele promete que ele vai voltar. Jesus, na parábola do bom samaritano, ele também fala da volta. Quando ele deixa o samaritano na casa da hospedaria, a hospedaria é a igreja. O dono da hospedaria é o padre, o pároco ou o bispo, o apóstolo que vai cuidar, e ele diz: quando eu voltar, eu vou te pagar. E dá 2 moedas enquanto isso, que Orígenes vai dizer, que é o sacramento do batismo e da Eucaristia, que são os sacramentos para poder sustentar até a volta dele. Ora, voltando atrás, você vai ter a realidade de Jesus, de Maria, que quando o anjo aparece para ela e ela se torna mãe de Jesus por graça do Espírito Santo, ela está em processo de casamento com José. Ela está na primeira fase. Primeira fase do casamento, o noivo ia pedir a mão da noiva, deveria ser assim até hoje em dia, que nós herdamos essa realidade dos judeus, na nossa cultura, e a noiva ficava na casa dos seus pais enquanto o marido ia preparar a casa. Ele preparava a casa, quando demorava 2, 3 anos, quando estava tudo pronto, aí ele ia buscar, por causa de responsabilidade, eu não vou tirar a menina da casa do pai dela, que tem segurança, para levar ela para qualquer coisa. Aí tinha a segunda parte, a segunda etapa do matrimônio, e depois ia para as núpcias. Muito bem, Jesus está falando de casamento. Quando Jesus fala de parousia, não é só julgamento. Ele está dizendo para a igreja, para os seus discípulos: eu fiz com vocês aqui uma aliança. Isso foi na quinta-feira. Ele institui a Eucaristia, no outro dia ele vai morrer por nós. E ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar para buscar vocês. Aí no capítulo 13 de João, Jesus, no lava-pés, na Santa Ceia, o que Jesus faz? Ele tira
o seu manto, coloca uma toalha em volta da sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E não é só sobre serviço, é sobre casamento de novo. Porque no rito judaico, quando você chega na casa de alguém, você tem que lavar seus pés. Lembra? Ô Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você não lavou meus pés, e essa mulher pecadora entrou aqui, tá chorando, não para de chorar e lavar os meus pés com as lágrimas e enxugar com o seu cabelo. Porque para você entrar dentro de uma casa, para um banquete, você tem que lavar o pé. O que Jesus está fazendo lavando o pé? Jesus está dizendo para os discípulos: amores da minha vida, ô igreja, eu estou lavando os pés de vocês, façam sempre isso entre vocês, lembrando isso que eu fiz, porque eu vou terminar de arrumar a casa para vocês entrarem. E aqui é referência ao batismo e tudo mais. Então, a parousia, onde ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, e os anjos estarão com ele, os que permaneceram fiéis. Como testemunha, Jesus, ele quer que os anjos estejam com ele, porque estão lutando desde então, vão ser honrados por isso. E aqueles que vão ser julgados para a condenação eterna, estarão também com todos os demônios que também agora estão perdidos. A igreja diz na doxologia da missa, na liturgia da nossa Santa Missa, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A gente pede isso em toda celebração. A igreja está ansiosa, pedindo para Jesus voltar. Ah, mas tem um anticristo e quando tiver vai ter trevas, vai ter isso, vai ter aquilo, o pau vai torar. E meu filho, é aí que nós quer mesmo. A gente quer que aconteça isso porque o noivo não vai deixar com que a sua noiva fica a Deus dará, entre aspas, né? Literalmente, porque ele é responsável, ele é fiel. Então, o anticristo, ele pode ser quem ele quiser. Ele pode ser um homem, ele pode ser um sistema, ele pode ser o que for. Mas ele vai ser o princípio das dores para a igreja, mas ele é só o processo que o padre falava pro pódio. Então nós estamos com os olhos fixos nele. Quem vai sentar no trono do anticristo? Eu quero que se lasque. Isso é catolicismo, isso é cristianismo. As pessoas, elas focam demais e viram esotéricos cristãos e não entendem que nenhuma substância criada é maior do que o seu Criador. Padre Ágaro, eu não preciso nem falar que o Rafael Brito deu totalmente aqui o resumo. Então, fica à vontade. A palavra é sua agora, padre. Não, só reforçar aquilo que o Rafa diz, porque muitas vezes nós temos a tendência a olhar somente o negativo. E esquecemos de olhar para aquilo que é bom. Quando nós falamos do anticristo, hoje tem esse levante contra a igreja. E lembrar que a igreja nada mais é do que aquilo que São João 23 afirmou. A igreja é mãe e mestra. Ela é a grande depositária da fé. Assim vai dizer o Catecismo Católico. No parágrafo 1º, a abertura do catecismo vai dizer: a igreja é a grande depositária, a guardiã daquilo que nada nem ninguém neste mundo pode roubar de nós, que é a fé. Então, é lembrar que a relação do homem com Deus é esta relação esponsal. E que Jesus vem para celebrar núpcias conosco. Não me preocupar com o ante, mas vamos nos preocupar com Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé.